Coisa boa, né? Mais uma vez aqui com vocês, em mais um EBD em Síntese podcast. E aí, neste momento, com a aula 10 do segundo trimestre, né, vamos estudar hoje um pouquinho sobre o governo da igreja. Tá tudo bem com você, irmão Gilson? Seja bem-vindo de volta, viu? Estava sentindo A, a sua falta. A paz a do paz do Senhor. Senhor, a paz do Senhor, graças a Deus está tudo bem. Passamos por algumas dificuldades por esses dias, mas o Senhor nos ajudou e estamos aqui de volta para fazer a obra do Senhor. Satisfação. Porque Ele é bom. A paz Graças do a Deus. Senhor para todos os professores que nos ouvem, né? Que nos assistem, aos alunos também, que essa aula seja para vocês uma bênção e para nós também, em nome de Jesus. Né? Nós vamos estudar hoje na aula, a lição 10, o governo da igreja. Nós vamos falar um pouquinho, irmão Gilson, sobre a liderança da igreja, né? Quem é a nossa maior, quem é a nossa maior liderança? Como é que são os líderes escolhidos por Deus? Quem é que escolhe? Quais são as formas de governo da igreja? Todas essas coisas a gente vai, né, estudar nessa aula de hoje, né? Os objetivos da lição, né? Em primeiro lugar, é apontar a importância do conhecimento e gestão para o governo da igreja. Né? Não dá para governar uma igreja sem ter conhecimentos administrativos. Precisamos introduzir, né, os princípios, os principais conceitos de liderança da igreja e exemplificar as formas de governo na Bíblia. Mas a nossa lição também tem saberes escolares bem específicos, né? E quais são eles, irmão Gilson? O primeiro é a liderança da igreja é constituída por Deus. A gente precisa entender isso, né? Segundo é que Jesus é o nosso maior líder e maior exemplo de liderança. Nós vamos frisar isso muito nessa aula. Isso. A liderança é importante para a organização da igreja. O líder precisa ter um testemunho exemplar. Isso aqui é muito importante. Os líderes são capacitados por Deus para exercerem suas funções. Por último, a obediência à liderança é uma ordem divina. Isso aqui é o que os alunos precisam entender no final da aula. Amém. Estudando essa lição, irmão Gilson, o Senhor me levou muito a meditar lá no capítulo 13 do livro de João, né, no verso 15. Inclusive, é tema da nossa EBF, desse ano, a EBF do departamento, a Escola Bíblica Feminina, né? Não é a Escola Bíblica de férias, mas é a Escola Bíblica Feminina, que fala sobre a liderança de Cristo, né? E ele se coloca como esse exemplo maior, né, de mestre, lá no capítulo 13, no verso 15, que diz assim: porque eu vos dei exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Ele é o nosso maior exemplo de liderança, de conhecimento, de santidade, em todas as coisas o Senhor é o nosso maior exemplo, né? E também não é diferente na liderança da igreja, né? E aí essa pessoa que é maravilhosa, né, para nós, e é o nosso maior exemplo, é o nosso líder supremo, mas nós não podemos esquecer que nós somos humanos, né? Somos humanos e não ainda que possamos tentar, muitas vezes não vamos alcançar lá o padrão de Cristo. Mas dentro da nossa humanidade, começando a aula agora, após receber os seus alunos e orar com eles, vamos fazer uma pergunta para os nossos alunos. Qual a nossa perspectiva, a nossa expectativa a respeito de uma liderança? Quais são as qualidades que um líder deve ter e quais são as qualidades que um líder não deve ter? E aí, propor para os nossos alunos, irmão Gilson, logo no iniciozinho da aula, uma tempestade de ideias, uma enquete, inclusive, pode ser feita, a gente pode usar tanto a cartolina, né? Você pode lá fazer 2 cartazes, colocar lá as linhas, né? Ou pode uma chuva de ideias, alguma coisa assim, que eles possam escrever palavras aleatórias, ou eles vão dizendo e você vai lá escrevendo, ou mesmo usar o aplicativo Kahoot, né? Se a igreja
tiver internet, todo mundo tiver smartphone na sala, você pode lançar uma proposta, é uma forma de dinamizar a aula, usar a tecnologia, né, fazer várias introduções e fazer a introdução dessa metodologia ativa, né, com os nossos alunos, que eles amam demais, né, usar a tecnologia dentro da sala de aula, eles adoram. E aí nós podemos estar fazendo essa proposta, né, de tempestade de ideias, ou uma enquete, né? Você pode lá já colocar algumas perguntas objetivas, né? E as respostas objetivas, só para eles irem lá e marcando o que é que os nossos líderes precisam ter, quais são as qualidades que um líder precisa ter e as qualidades que eles não podem ter. Amém? E aí, a finalização dessa dinâmica vai ficar para a última parte da lição, né? Porque é bom trazer essa introdução, essa expectativa a respeito da lição. E aí nós vamos começar a nossa aula, é claro, porque é que a ideia da atividade antes de começar a aula? Porque nós já vamos começar a aula falando de Jesus, né? Que é o nosso líder supremo, é o nosso maior exemplo de liderança, né? E aí já no primeiro tópico, né? Vamos falar a respeito de Jesus, que ele é o nosso maior governador. Ele tem o domínio sobre os céus, a terra e tudo que há neles. Nem mesmo a maior potência mundial está acima do poder de Jesus. A ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. O Senhor é quem orienta os seus servos, pastores e líderes, e mostra o melhor caminho. Por essa razão, a liderança deve considerá-lo como o maior líder. E Cristo também é o centro da liderança, né? Nele está o centro de todas as coisas. É ele onde nós vamos buscar resposta para as nossas questões, as nossas perguntas, né? Quanto líder, você é líder de jovens, não é isso, Gildson? Isso, Na sua isso, congregação. E eu isso. acredito que, quanto líder, muitas vezes você foi buscar lá na fonte, né? Você vai lá no centro, que é Jesus. Diz, Senhor, por que estou passando por isso? Por que estou vivendo isso? Você pode falar um pouquinho dessa sua experiência como líder? Assim, já fazem uns 3 anos que cuido dos jovens na minha congregação, Jardim das Flores, estou 18, Redinha, e nós passamos no exercício da liderança por várias situações difíceis, por obstáculos, e se nós não fizermos isso que a senhora está acabando de falar, né, que é buscar na fonte orientação, exemplos, se nós não formos olhar para a liderança de Jesus e ver como ele fazia, como ele reagia, como ele ensinava, como ele se comportava, nós não vamos ser bem-sucedidos. E pela graça e misericórdia de Deus, a gente tem tentado imitar Jesus. Como a senhora falou, nem sempre nós conseguimos, porque o ideal é muito elevado, né? Mas nós tentamos se assemelhar a ele. A cada dia que passa, nós vamos crescendo nisso, né? Mas todos os líderes devem ter como referencial, né? Eu sei que nós temos bons exemplos humanos, né? Nessa vida, temos nosso pastor presidente, temos os nossos pastores de congregação, temos outros líderes que vieram antes de nós, mas o principal é Jesus, porque ele é o centro da liderança. E quando nós nos baseamos nele, tudo dá certo. As dificuldades vêm, problemas aparecem, mas no tempo certo as coisas vão se ajustando, porque a gente está imitando aquele que é o líder dos líderes, né? É. O líder supremo, como diz a lição. E aí é onde nós vemos que, como aquele versículo que diz que dele, por ele e para ele são todas as coisas. É a Isso, vivência, né, desta palavra, porque nós somos enviados por ele, escolhidos por ele, para trabalhar para ele, né? E é nele onde buscamos a fonte da nossa capacitação, né? E também a fonte, as estratégias para exercer isso. o trabalho, alcançar pessoas.
e resolver problemas, né? Mas aí, de qualquer maneira, não tem como a gente fazer isso sem o conhecimento básico, né? Você, como líder de jovens, você vai buscar os conhecimentos básicos a respeito da liderança de jovens, na minha qualidade, né, de líder do departamento de ensino. Então, eu tenho conhecimentos, né, básicos a respeito do ensino, né? Eu sou formada em pedagogia, então tenho conhecimentos básicos a respeito da área de educação, e assim sucessivamente. Mas eu estava olhando na Evoerne, Gil, só abrir um parêntese aqui, ali naquele momento, quando eu sentei e olhei para aquele púlpito, né? A gente vê de um lado o pastor Reinaldo, o pastor Martim, o pastor José Carlos. Eu não sei, o pastor José Carlos, ele já externou várias vezes que a profissão dele é de encanador. Ele é um encanador. Aí ele se senta ao lado do pastor Martins, que é formado, né, em direito. Do outro lado, o pastor Reinaldo, que é juiz. Aí atrás dele tem administradores, tem professores, tem médicos, e ali uma série de pessoas com graus de conhecimento completamente diferentes, mas diante de Deus, todos do mesmo tamanho. E eu achei tão lindo aquele púlpito. É verdade. Tão lindo, aquele púlpito estava lindo demais, né? Porque foi o Senhor quem escolheu aqueles homens para estarem ali. Uns com conhecimento a respeito de uma determinada área, de uma determinada ciência, outros com conhecimento acerca de outro tipo de assunto, mas todos estão ali porque foram preparados e capacitados por Deus para sentarem naquele púlpito, para estarem naquele lugar à frente da igreja do Senhor, comandando, governando e administrando a igreja do Senhor aqui na terra, né? Das grandes denominações que temos, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, né? E aí, essa é a composição da liderança da igreja. Os líderes são instrumentos divinos, eles não são pessoas que são escolhidas de forma aleatória, não. Eles são líderes divinos escolhidos por Deus para liderar a igreja na terra, né? E aí cabe a essa liderança influenciar as pessoas. Eles precisam ter um determinado comportamento. Hoje mesmo eu estava ainda hoje no círculo de oração, na consagração, e uma irmã que é muito conhecida entre nós, ela disse, trabalha no círculo de oração há mais de 40 anos, e ela disse que antes de ser, quando ela foi convocada para ser a vice-líder de uma pessoa assim, muito conhecida também, ela não se achou, né, capaz, e ela disse, Senhor, eu preciso que o Senhor me prove que é o Senhor mesmo que está me chamando, né? Eu preciso ser tratada, ser curada deste mal aqui que eu tenho, que era um comportamento assim um pouco, podemos dizer assim, impossível, né? Não levava desaforo para casa, mas ela disse que viveu uma experiência, que ela sentiu de fato que foi tratada por Deus naquela área, né? E aí quando ela passou pelo vale, aí ela aceitou o convite da irmã. Irmão, o convite está aceito. Deus me aprovou. E eu vou começar a caminhar. E até hoje ela isso em 1981. Eu tinha 3 anos de idade. Até hoje ela é dirigente do Círculo de Oração e passou muitos anos também em outras funções. Mas o que eu quero dizer é que o Senhor, não importa quem nós somos, né? Nós somos instrumentos divinos para a igreja aqui na Terra. A liderança cabe à função de influenciar pessoas, apoiá-las e cuidar da organização do tempo para que tudo seja feito com amor e excelência. Então, não importa quem você era antes de ser líder, o que importa é depois que você aceitou o cargo de liderança, depois que você foi escolhido para ser líder, como é que você se comporta diante daquela situação, né? E aí no tópico, já entramos aqui no tópico 2, que é sobre os governos, os tipos de governo, né, da igreja. Você pode falar, Gilson, sobre isso um pouco, por favor? Posso sim.
os tipos de governo. Hoje nós estamos estudando sobre o governo da igreja, e uma coisa que os nossos alunos precisam entender, depois dessa aula de domingo, é que o governo da igreja, ele é necessário para a organização do corpo de Cristo ali reunido, para um bom desenvolvimento do trabalho dos membros, né? E para que a obra do Senhor avance. Nós sabemos muito bem que, principalmente nós mais avançados em idade, né? Que sem a organização as coisas não fluem. Às vezes os pré-adolescentes, eles não têm tanto esse entendimento. Por que existem chefes? Por que existem superiores? Por que existem pessoas que, num patamar humano, estão acima de nós? Por quê? Porque e eles fazem esse questionamento. Eu fiz, nessa fase da vida, esse questionamento. Porque existem lideranças, e nós precisamos ensinar eles que esses governos existem para a organização, para o bem-estar e para o crescimento da obra do Senhor. Enquanto a gente estava aqui conversando, eu me lembrei do que nós vivemos na pandemia. As igrejas fecharam, e depois foi abrindo aos poucos, e podia ir uma quantidade X, com espaçamento tal, passando álcool em gel, usando máscara, por aí vai. Todos nós nos lembramos do que vivemos. Só que sempre nós esperávamos uma decisão que vinha da central, do nosso pastor-presidente, pastor Martim Alves, e a gente recebia aquela orientação e levava para as congregações. Mas já imaginou se não existisse a figura do pastor Martim Alves da Silva, cada um fazendo o que quer, cada um interpretando a sua situação, analisando o seu contexto e fazendo o que bem entendia. Muita gente criticava na época, muita gente achava exagero, mas tudo aquilo foi necessário para que hoje nós estivéssemos bem. Já pensou se nós tivéssemos feito tudo que vinha na nossa cabeça? Com um desejo assim, até bom de voltar a estar na congregação, mas sem olhar para os detalhes, sem ponderar cada ponto, cada informação, cada risco, mas graças a Deus, porque a gente tinha a figura do nosso pastor-presidente, e ele nos orientou, juntamente com os outros pastores. Então, o governo da igreja, a liderança, se faz necessário por isso, para organizar. Se numa igreja não tem lideranças estabelecidas, cada um faz o que quer, e nós temos um livro na Bíblia que mostra com muita clareza que não dá certo um povo viver sem liderança, que é o livro dos Juízes. Cada um faz o que bem entendia, cada um fazia o que era reto aos seus próprios olhos, não existia verdade absoluta, o relativismo imperava, e a gente vê coisas absurdas naquele livro, até Deus levantar um juiz, né, que era uma pessoa que Deus se apoderava para usar para resolver uma situação naquele momento, mas bastava aquele juiz falecer ou parar de exercer o seu ministério, o povo voltava a fazer o que bem entendia, e a obra de Deus não ia para frente. Então, assim, nós precisamos fazer eles entenderem, uma das nossas missões nesse domingo é fazer eles entenderem que o governo na igreja, as lideranças na igreja, pastor, os líderes de departamento, os obreiros, professores de escola dominical, existem para a organização do povo de Deus, para que a gente tenha um bom aproveitamento naquilo que Deus nos manda fazer. E antes de falar os exemplos, os tipos de governo na igreja, nós vamos olhar na Bíblia alguns exemplos de governo, tanto no Antigo como no Novo Testamento. O exemplo máximo do Antigo Testamento é o governo de Moisés. Nós falamos muito de Moisés, foi o homem que Deus usou para libertar o seu povo do cativeiro egípcio, e ele foi o legislador, foi o pastor daquela congregação numerosíssima, e ele não fez isso só, né? Ele fez isso com o auxílio de anciãos, pessoas idôneas, preparadas, capacitadas para ajudá-lo, sobretudo a partir da orientação, da instrução que o seu sogro
Jetro ou Reuel deu a ele, né? Que ele passou a dividir as demandas, passou a ficar menos sobrecarregado e o povo passou a ser mais atendido. Mas nós vemos ali já um exemplo de governo de igreja. Eu sei que é o Antigo Testamento, ali não é igreja como no Novo Testamento, mas era o povo de Deus. E ali precisava de um pastor como Moisés, uma figura assim de um representante maior, humanamente falando, mas existiam auxiliares, que eram os anciãos. Já no Novo Testamento, a gente vê que o próprio Jesus ele não fez nada só. Ele escolheu 12, dentre os vários discípulos que ele tinha, que foi aqueles que se tornaram os apóstolos, que deram continuidade com a obra dele depois da sua morte, ressurreição e ascensão. Mas já no início da igreja, eles precisaram, os apóstolos, levantar outros líderes, que eram os diáconos, para resolver uma questão puramente social, eu sei que é espiritual também, mas a princípio social, que era a divisão dos bens, dos alimentos, que estava tendo um problema e eles precisavam levantar pessoas para ficarem encarregados disso. Já pensou se não tivesse os diáconos? Já pensou se naquele tempo Deus não tivesse dado a direção para os apóstolos levantarem os diáconos? Como é que a igreja teria se comportado com aquele problema? Como é que a igreja chegaria hoje nos nossos tempos? Então, toda a liderança na igreja ela é necessária para que haja organização. Nós precisamos deixar isso bem claro, repito, sem liderança não existe organização. A liderança existe exatamente para dar o norte, dar as diretrizes, dar os comandos, e a gente não pode olhar para as lideranças como pessoas que estão acima de nós no sentido negativo. Aquela pessoa só quer mandar em mim, eu só tenho que obedecer a ela. Não, nós temos que olhar para os líderes, e isso a partir da Bíblia, no Antigo Testamento e no Novo Testamento, como pessoas que Deus escolheu, separou, capacitou, levantou para cuidar de nós. Porque sem liderança, não há organização, só há caos. Só há caos. Imagine, esse é um exemplo que eu costumo dar. Imagine se em Natal, né, eu moro na Zona Norte e eu lido muito com a realidade das duas pontes, Ponte Nova, Ponte Velha, Ponte Nilton Navarro, Ponte Igapó, que é engarrafamento de manhã logo cedo e de tardezinha. Imagine só se, diante desse cenário que já é difícil, não existissem semáforos para dizer, vai, para, presta atenção. Se não existem esse equipamento tecnológico para nos dar esses comandos, cada um vai na hora que quer. O caos que seria. Pronto, assim seria a igreja. Se não existisse a liderança, o governo da igreja, para dizer, estamos em pandemia, fica em casa. Voltou, vamos devagarzinho. Está melhor, agora vamos de vez. Né? Já pensou se não existisse, cada um fazendo o que bem entendia? Então, assim... Gostei muito do exemplo do semáforo, viu? Gostei muito do exemplo do semáforo. É até uma possibilidade para os professores usarem na sala de aula. O semáforo já atende a um comando virtual, né? Lá de tempos em tempos ele acende a luz vermelha, a luz amarela, a luz verde, mas é uma ação de comando, né? O semáforo é uma ação de comando. Quando ele acende a luz verde, pode ir. Quando acende a luz amarela, espere. Quando acende a luz vermelha, né? Você já diminui a velocidade. Quando acende a luz vermelha, você tem que parar. É uma ação de comando, não deixa de ser. É uma ideia para que os jovens, né, os pré-adolescentes, eles entendam, né, que tudo também tem um tempo determinado, né? Uma outra possibilidade seria, irmão Gilson, eles mesmos, né, na sala de aula, o professor possibilitasse a produção de uma programação da igreja, de um evangelismo, ou de um culto, de uma atividade, né, que eles pudessem dizer que horas vai começar, que horas vai terminar, quem é que vai dirigir, quem é que vai louvar. Tudo isso é a administração do culto, faz parte, né, da liderança do governo da igreja administrar todas essas coisas. E aí, se não tivesse
toda essa organização, como é que seriam os nossos cultos, né? Cada um que se levantasse, eu quero louvar, e se não desse a oportunidade, ir embora para casa chateado, e por aí vai. Bom, essa é uma outra questão. Nós somos pentecostais, nós acreditamos na ação do Espírito Santo, nós acreditamos que o Espírito Santo nos direciona, nós acreditamos que o Espírito Santo nos dá uma direção, ele intervém, mas nós somos chamados a planejar. Se o Espírito Santo vai interferir no nosso planejamento, cabe a ele. Mas nós somos chamados a planejar, fazer o que nós chamamos de liturgia do culto. Isso. Quantos hinos, em qual momento da palavra. Se o Espírito Santo vai interferir, ele é soberano. Mas a gente não sabe se ele vai interferir ou não. Numa igreja onde o pastor, o líder diz assim, não faço programação, eu deixo o Espírito Santo me guiar. Aí acontece muita coisa triste, né? Acontece muita coisa triste, aparece coisas que a gente não tinha nem planejado, que a gente não tinha nem pensado. Né? Nunca se viu, nunca se viu e nem ouviu. Ela fala, aquele negócio assim que você fez, bota a mão na cabeça, né? O pastor bota a mão na cabeça e diz, meu Deus, como é que eu deixei falar isso? Por quê? Porque não houve um planejamento. E irmã Eleide, se a gente pensar bem, os pastores das nossas igrejas, eles nos servem como semáforos. Os pastores, eles são como semáforos. Nós somos os carros. Os pastores são aqueles que dizem assim, faça, sinal verde. Isso. Não faça, sinal vermelho. Pense um pouco, sinal amarelo. Né? A cozinha amarela. E se a gente desobedece o sinal, dá errado. Ou a gente atropela alguém, ou nós somos multados, ou batemos o carro. E do mesmo Muito jeito, bem. é quando a gente não obedece às lideranças. Ou a gente vai pagar o preço em algo, ou nós vamos ser lesionados em algo, ou nós vamos ser advertidos em algo. E nós precisamos fazer eles entenderem o quanto antes melhor. Nessa fase, pré-adolescência, quando chegar na adolescência, na juventude, eles olharem, por exemplo, para os líderes de mocidade, para as regentes de conjunto, para professores de escola dominical, para os obreiros, para os pastores, entendendo eles como pessoas que Deus colocou ali para que ele cresça e, dentro do funcionamento da igreja, haja organização e bom funcionamento. Dito isso, nós vamos para os tipos de governo na igreja. Aqui é só para eles entenderem que existem tipos diferentes. E nós temos a nossa igreja, a Assembleia de Deus, ela se apropria de um modelo. Existem 3 tipos, não são todos os tipos, mas esses são os principais que vêm se destacando durante a história da igreja, que é o modelo episcopal, o modelo congregacional e o modelo presbiteriano. O episcopal é aquele onde existem hierarquia de cargos e onde existe a figura de uma pessoa que é responsável por tudo, que nós chamamos de pastor-presidente. A nossa igreja, ela se adequa mais a esse modelo episcopal. Nós temos um pastor-presidente, esse pastor-presidente está subordinado a outros pastores, tem a convenção, tem a CGADB, existem os pastores coordenadores, os pastores coordenadores administram 5, 6, 7, 8 congregações, e dentro das congregações tem o pastor, os copastores, a diretoria, os obreiros, líderes de departamento. Então, o nosso modelo é mais o episcopal, né? Sim. Existe o modelo congregacional, onde as decisões elas são tomadas por todos os membros. Nessas igrejas, que é mais a batista, a congregacional mesmo, as decisões elas são tomadas por meio de uma assembleia geral de toda a igreja. Todos os membros votam para o pastor permanece ou não. Por exemplo, nas nossas igrejas, quem manda os pastores para elas é o nosso pastor-presidente, juntamente com a sua diretoria, quando há o rodízio. Nós, na virada do ano, antes da virada do ano, no começo do novo ano, nós sabemos se o nosso pastor vai permanecer ou vai sair. E tudo isso é decidido pelo nosso pastor-presidente. Nessas igrejas congregacionais, quem decide são os membros. Se os membros não gostam do pastor, eles vão lá e tiram. Na Assembleia, eles votam contra e escolhem outro pastor. E existe o modelo presbiteriano, que
ele é mais exercido na igreja presbiteriana, que quem decide são os presbíteros. Os presbíteros, eles são elegidos pelos membros da igreja, mas para decidir as coisas da igreja, são eles que decidem, os presbíteros, junto com o pastor titular. O nosso modelo, para deixar bem claro, é o episcopal. Existem os cargos, as funções, e existe a figura do pastor presidente. E isso nos leva, né, irmã Leide, a refletir um pouco também sobre a escolha dos líderes, já voltando à ideia principal que a senhora estava trazendo no início da aula, daquela atividade com os alunos. Exatamente, porque aí aqui a gente vai no nosso terceiro tópico, nós vamos falar da escolha dos líderes e do perfil desses líderes, né? Aqui o primeiro ponto do terceiro tópico fala assim, né? Fala dos líderes que são escolhidos por Deus. O Senhor, ele capacita as pessoas que ele escolhe para assumirem, né, os seus cargos, os seus cargos de liderança. Veja que quando a irmã, do exemplo que eu trouxe, né, ela não se sentia capaz de ser alguém, né, chamada para trabalhar nos círculos de oração, porque ela entendia, ela tinha uma perspectiva, já uma visão, um entendimento, né, de como era o perfil de uma pessoa chamada para orar, né? Seria uma pessoa mais mais passiva, alguém muito compreensiva, que tem aquele compromisso com a intercessão, que precisa aprender a se colocar no lugar do outro, né? Que precisa ser muito mais preparada para ouvir do que para falar. E aí ela disse, Senhor, eu não tenho esse perfil. Pelo contrário, eu sou assim um pouco mais agitada. Então, Senhor, para saber se de fato eu fui escolhida por Ti para exercer esta missão, então eu preciso que o Senhor cure o meu temperamento. Ela tem um temperamento mais ativo, e aí ela disse que passou por uma experiência muito grande para poder viver essa cura no seu temperamento. E aí é uma oportunidade da gente trazer aquela reflexão inicial. O que é que o nosso líder precisa ter? Qual é o perfil que ele precisa ter? E qual é o comportamento que ele não pode ter de forma alguma? E muitas vezes nós identificamos com muita tristeza, né, Gilson, alguns comportamentos dos nossos líderes que nós reprovamos. E aí? O que a gente faz diante dessa situação? Lembrando que ele foi escolhido por Deus. Né? O que é que nós fazemos diante dessa situação? A pessoa que possui um chamado, ela precisa exercer o seu chamado. E eu, quanto liderada, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso obedecer. Eu preciso orar pelo meu líder. Nunca podemos esquecer, né, nem um dia, todas as vezes que nós dobramos o nosso joelho para orar, nunca podemos esquecer de orar pelo nosso líder, aqui no Rio Grande do Norte, nosso estado, que é o pastor Martim, né? Claro que ele não é o nosso líder maior é o Senhor Jesus. Mas aqui, na nossa região, no nosso estado, ele é a nossa maior liderança, a título de denominação Assembleia de Deus. Então, nós não podemos esquecer de orar, porque se ele tiver algum defeito, alguma falha, algum problema que não seja bom aos meus olhos, né? Algum problema alguma coisa que seja um problema aos meus olhos, eu preciso apresentar diante de Deus. Porque se o Senhor não tratar o problema que eu estou identificando, ele vai tratar os meus olhos. Para que eu possa enxergar o pastor de uma forma diferente. Não é verdade? Porque às vezes a gente está enxergando um problema no líder, Gilson, e o problema não é do líder. O problema é seu mesmo. É a sua visão que está distorcida. E aí nós precisamos aprender. Porque Deus, o próprio Cristo, ele vai dizer aqui em Efésios, ele mesmo quem escolhe a liderança da igreja. Ele escolheu para si. Né? Vamos lá. Efésios, capítulo 4, no verso 11. Aí ele vai dizer assim, olha só, e ele mesmo deu uns para apóstolos
e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outro para pastores e doutores. Ele mesmo escolheu. Então, se ele mesmo escolheu, é ele mesmo quem capacita. Uma vez eu tive uma experiência com o Senhor bem interessante. Eu não pensava, né? Eu ainda não trabalhava na congregação na área do ensino. Eu era professora da escola dominical, mas apenas isso. E aí eu trabalhava, antes de ser convocada para trabalhar na supervisão pedagógica, Gilson, eu conversando um dia com o Senhor, e eu disse: Senhor, por que que o Senhor me deu uma formação e o Senhor não me dá um emprego? Por que que eu tenho formação? Eu sei, né, que o Senhor me formou, eu sei que foi o Senhor quem escolheu essa profissão para mim, eu sei que foi o Senhor quem me deu a possibilidade de concluir o ensino superior, porque eu tinha 3 crianças em casa e fazia faculdade, né? E trabalhei ainda trabalhava nesse período. Por que que agora eu estou desempregada? E o Senhor me respondeu muito prontamente. Ele disse: tudo que te dei para que tu uses na minha obra, para que tu trabalhes para mim. Tu trabalha para mim e eu te sustento. Então, assim, ainda, né, não, ainda sendo escolhida, eu ainda não era formada, porque já havia sido escolhido desde o dia em que eu aceitei Jesus. No dia que eu nasci, o Senhor disse que já tem para nós um plano, né? Lá no Salmo 139 diz que ele nos viu sendo formados no ventre da nossa mãe e escreveu para nós uma história em seus livros. Ele escreveu para nós todos os dias da nossa vida, antes que qualquer um desses dias viesse a existir. Então, já havia uma missão para mim, e eu ainda não tinha a formação necessária. Tendo a formação necessária, eu questionei: Senhor, e aí? E o emprego? Ele disse: trabalha para mim, que eu te sustento. Né? Então, assim, e aí, em seguida, eu recebi o convite para atuar na supervisão pedagógica da minha congregação. Então, eu louvo a Deus pela escolha, eu louvo a Ele pela minha formação, e tenho pedido a Ele para que me ajude a usar os meus talentos, né, na obra dele, mesmo ainda não sendo essa pessoa que tenha todas as características de um líder, mas peço misericórdia ao Senhor que Ele me ajude nesse tratamento. Né? E assim acontece com todos os líderes que passam pela nossa igreja. Então, apesar, né, dessa necessidade de passar por um tratamento diante de Deus, qual deve ser a nossa postura, né, diante dos nossos líderes? Orar por eles, para que eles sejam transformados. Se o seu líder na escola dominical, ou no seu departamento feminino, departamento de jovens, ou até mesmo o pastor Martim, ou o pastor Wellington Dias, e tem alguma coisa que não está agradando, então apresente ao Senhor, ore por eles, ore por nós, né, que estamos à frente, para que o Senhor nos trate, para que o Senhor tire aquilo que não está agradando, ou que trate os nossos olhos. Amém? E, claro, né, para fechar a lição, qual deve ser a postura de um bom líder, Gilson? A postura de um bom líder. O líder ele precisa ser, dentre várias características que ele deve ter. Ele deve ter uma vida exemplar, tem que ter um bom testemunho. Porque, como a irmã Leide citou anteriormente, o líder ele influencia. Isso. E ele precisa influenciar de forma positiva. Líderes, eles são modelos para as pessoas. Quanto mais novas elas são, mais influência ele consegue exercer. Se ele não exerce uma influência positiva, ele pode levar aquela pessoa a cometer ações erradas, tomar decisões equivocadas e arruinar vidas. Então, o líder, ele precisa ter uma postura exemplar. O líder pode errar? Pode, como qualquer outra pessoa erra, porque o líder não se torna uma pessoa perfeita, ele é um pecador. Mas ele precisa ter consciência de que os erros dele são mais danosos do que os erros dos outros, porque
sobre o líder ter uma responsabilidade, um peso maior. Então, ele precisa ter um bom testemunho, ele precisa ter uma vida exemplar, ele precisa vigiar mais, ele precisa ter cuidado, porque muitas pessoas estão olhando para ele, se espelhando nele, estão observando ele, e a partir desse bom testemunho dele, do caráter dele, inclusive o líder precisa ter mais caráter do que dons, as pessoas elas vão crescer e vão se ajustando dentro do ministério e a chamada que Deus tem para elas. Então, nós podemos dizer, para finalizar aqui, que o líder precisa ter uma vida exemplar. Você que é líder, que nos escuta, que está conosco aqui nesse podcast, reflita um pouco sobre a importância da sua vida. Reflita um pouco sobre o que Deus quer que você faça, como Deus quer que você viva. Nós precisamos ter essa consciência, porque nós estamos influenciando vidas. E a pergunta que fica para nós é: estou influenciando de forma positiva ou de forma negativa? É isso. Exatamente, Gilson. Só para assim, fechar, né, o nosso raciocínio por completo, o que não pode falar, o que não pode faltar na vida de um líder é o temor a Deus. Né? É verdade. Porque quando nós não temos temor a Deus, o pecado, né, quando de perto nos rodeia ali, ele pode achar uma brecha e entrar na nossa vida. Uma vez o pecado entrando na nossa vida, ele rompe, né, com todo o nosso desejo de orar, de ler a Bíblia, de buscar mais aproximação com o Senhor, de buscar sabedoria nele, de buscar em Deus as respostas para os problemas administrativos e até mesmo os problemas corriqueiros dos grupos que fogem da administração, às vezes um aconselhamento que precisamos dar, uma missão, alguém, uma ovelha que precisamos buscar, né? E aí nós precisamos de estratégias para isso, mas o pecado, ele interrompe esse ciclo, e isso interfere diretamente no crescimento da igreja, no crescimento do trabalho, de uma forma geral, na ampliação do trabalho e na edificação da igreja, né? Ele interrompe tanto o crescimento quantitativo quanto o crescimento qualitativo. Então, o temor a Deus é o princípio da sabedoria e o primeiro princípio, a primeira qualidade que um líder deve ter. Amém? Amém. Então, nós, mais uma aula, né, ministrada, mais uma missão cumprida. Eu desejo que todos os professores tenham uma excelente aula, em nome de Jesus. Espero que essa aula tenha sido bênção para a vida de vocês, porque foi para a minha vida, eu acredito que também para a de Jesus. Para mim também. Quer dizer, ainda encerrar, Gildson, a nossa aula. Tem alguma coisa ainda a dizer? Só desejar boa aula para os professores, se enxerguem como líderes, vocês influenciam seus alunos, eles precisam olhar para vocês e ver tudo aquilo que vocês vão ensinar. Vocês vão falar de obediência à liderança, eles precisam ver em vocês obediência aos pastores. Senão eles vão dizer isso não funciona. Tá bom? Então, desejo uma boa aula, que Deus abençoe sua vida, sua família, seus alunos, e até o próximo encontro, se Deus quiser. Pai do Senhor. Em nome de Jesus, a paz do Senhor, até a próxima.